Olá pessoal, vamos lá a nossa correção da nossa atividade. Nossa atividade foi relacionada ao texto narrativo ficcional, né? Falamos semana passada no vídeo da parte teórica. Falamos sobre a estrutura da narrativa, falamos sobre as características marcantes, elementos marcantes da narração. E nossa atividade está na página 52, a página 56 do grupo 3. Vamos lá? Vamos. Primeira questão. Quais são as personagens apresentadas no trecho que você leu de A Metamorfose? Caracterize o protagonista físico e psicologicamente. Então, vocês vão falar como que era esse personagem fisicamente e psicologicamente. Então, as personagens apresentadas nesse trecho são Gregor, né, e sua mãe. O protagonista, Gregor Samsa, transformou-se em um gigantesco inseto que é caracterizado por ter dorso duro, um ventre castanho dividido em segmentos arqueados e inúmeras pernas finas. Ele trabalha como caixeiro viajante. Então, vamos agora na nossa segunda questão. De acordo com o texto, é possível dizer que Gregor Samsa, olha só, perdeu o trem das 5. Então, no texto deixa bem claro que ele perdeu o trem das 5. Vamos agora à nossa terceira questão. Releia o trecho a seguir do texto A Metamorfose. Então, aí tem o fragmento textual, né, que vocês já fizeram a leitura para responder a atividade de vocês. E tem a letra A passagem de tempo marcado pelo relógio junto à sucessão de acontecimentos indica que tipo, né, de tempo da narrativa? Indica o tempo cronológico. Tempo cronológico. Então, vamos aí à questão B. Vamos na B. Como a marcação precisa do tempo, ressalta ainda mais a estranha situação de Sansa. Então, a marcação precisa do tempo, ressalta ainda mais como Sansa não percebe a gravidade da situação, né? Pois, mesmo sendo um inseto, ele ainda continua o que? Se preocupar mais em não perder tempo para que possa seguir a sua rotina, que era o que? O trabalho. Vamos lá? Aí vem a quarta questão. Segundo o texto, Gregor Samsa gostava de acordar cedo? Então, justifique sua resposta. Olha só. No texto deixa bem claro, né, que ele não gostava de acordar cedo e uma passagem do texto tá aí, ó. Isto de levantar cedo, pensou, deixa a pessoa estúpida. Um homem necessita de sono. Então, essa passagem, ele deixa claro que ele não gostava de acordar cedo. Quais são os tipos de narrador de um texto narrativo? Qual é o tipo de narrador desse texto que vocês leram, A Metamorfose? Então, existem 3 tipos, né? Onisciente, tem o personagem, né? E tem o observador, que são os 3 tipos de texto, né? De narrador. Então, nesse texto que vocês leram, A Metamorfose, a narração está na terceira pessoa, que automaticamente leva ao quê? O narrador onisciente, que é aquele que está de longe, né? Observando e contando a história. Ele conhecia a história desses personagens e em alguns momentos sua narração mistura-se aos pensamentos de Sansa, ok? Vamos aí. Quais são os tipos de discurso? Dê um exemplo para cada tipo presente nesse texto que vocês leram, A Metamorfose. Então, quais os tipos de discurso? Né? Tem um discurso direto, tem um discurso indireto e tem um discurso indireto livre. Aí tem os exemplos. Exemplo do discurso direto, quando diz assim, ó, quando a mãe o chama. Então, esse é o discurso direto. Aí vem o exemplo do indireto. Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório Santo deu por si, né, na cama, transformado em um gigantesco inseto. Então, esse é um discurso indireto. Outro exemplo de discurso indireto livre, né, no caso, não era nenhum sonho. É a passagem que está lá no texto que deixa bem claro esse discurso indireto livre. Vamos agora
Observem aí, né, para responder a questão 7 e 9, observe o quadrinho a seguir para responder essas questões. Então, vocês já fizeram a leitura e aí a gente vem na 7ª questão. O quadrinho faz uma releitura, né, de A Metamorfose, né, de Kafka. Olha só, que atitude o inseto marrom assume que é diferente da atitude de Sansa, hein? E aí, o inseto marrom liga para o trabalho para avisar que não vai trabalhar porque algo que Sansa não faria, pois ele tinha receio de faltar ao trabalho. Então, Sansa ele não gostava de faltar ao trabalho. Já o inseto marrom, né? Ele liga para o trabalho para avisar. Vamos aí agora à 8ª questão. Ao ler A Metamorfose de Kafka, olha só, você imaginou a aparência física de Sansa parecida com a desse quadrinho? Observe aí. Então, vocês aí, descreva como você pensou que ele fosse. Então, vocês vão fazer, a resposta é pessoal. Vocês podem estar colocando aí no caderninho de vocês. Aí vem a 9ª questão. No quadrinho, o que confere efeito de humor à história de A Metamorfose? Qual é a parte, né, do humor aí? Olha só, quando o Wilson confere efeito de humor à história, pois ele, né, ao ser também um inseto e diz que acha que só você que tem problema, né, Gregório? Então, assim, quando ele diz, ali que está a passagem de humor da história, quando ele diz, acha que só você que tem problema, Gregório? Então, essa é a passagem de humor. Vamos aí na 10ª questão. Qual é o enredo, né, da metamorfose de Franks? Olha só, considerando somente um incerto estudado. Olha só. Então, qual é a passagem? Ele está pedindo que vocês indiquem a passagem, né, do enredo. A passagem principal, Gregório, ó, acorda transformado em um inseto, sem estar muito preocupado com sua nova forma. Sansa tem dificuldade de se levantar da cama para continuar com sua rotina diária de caixeiro viajante, entendeu? Aí vem, enquanto tenta começar o dia, ele pensa sobre seu trabalho e seu chefe. Vamos aí na 11ª questão. A narração em terceira pessoa indica certa distância do narrador em relação ao personagem. Em A Metamorfose, mesmo sendo em terceira pessoa, o narrador aproxima-se, né? Da perspectiva de Gregório, por meio de um discurso indireto livre. Quando ele utiliza esse discurso indireto livre, ele chega próximo, né, desse narrador, que no caso, né, nesse texto, foi onisciente. Então, ele chega próximo a essa terceira pessoa. 12ª questão. O porteiro era um instrumento do patrão, invertebrado e idiota. Qual dessas características atribuídas ao porteiro poderia ser claramente aplicada a Gregório? Justifique sua resposta. A característica que poderia ser claramente aplicada a Gregório é invertebrado, uma vez que ele é um inseto e insetos são invertebrados. Ok? 13ª questão. Por que Sansa resolve ir ao trabalho em vez de dizer que faltará por estar doente? E aí, Sansa resolve não dizer que está doente porque ele acredita que esse motivo não seria convincente, já que ele nunca tinha estado doente durante 5 anos de emprego e considera que tanto o patrão quanto o médico, né, da Previdência não acreditaria nessa desculpa. Então, agora vamos aí na 14ª questão. O que impedia Sansa de se libertar de seu emprego e de seu patrão? Então, Sansa não podia libertar-se de seu emprego e de seu patrão, porque seus pais tinham uma dívida para pagar, a qual Sansa teve o que assumir.
Então, ele tinha que continuar trabalhando, né, para ajudar. Aí vem o exercício de aplicação, que também faz parte, né, dos textos que falamos, né, na teoria da semana passada. O tempo e o espaço são elementos fundamentais para a caracterização de uma história de suspense e de terror. É muito comum, por exemplo, que essa história, né, se passe em lugares desertos, como um cemitério ou um beco sem saída. Em que parte do dia passa-se acontecimentos sinistros em Frankenstein? Olha só, então vocês vão dizer que parte do dia, então, foi na parte da noite. Ele deixa claro aí os acontecimentos que foi na parte da noite. Vamos aí à segunda questão aí, ó. Qual é o tipo de discurso usado nesse texto? Então, de Frankenstein. Então, é usado somente o discurso indireto. Indireto. Considerando a narração do texto de Frankenstein, é possível dizer que há o quê? Narrador, personagem. Ele narrou e participou da história. Vamos aí à quarta questão. No trecho, quem poderia descrever o quadro de minhas emoções diante de tal catástrofe? Que pintor prodigioso poderia esboçar o retrato do ser que a duras penas e com tantos cuidados eu me esforçara por produzir? O narrador estabelece que tipo de comparação. Então, nesse trecho, o narrador, né, compara a criação de um cientista, né, a obra de um pintor. Assim, ele via o seu experimento científico como uma obra de arte. Exatamente, ele via seu experimento como uma obra de arte. Quinta questão. Descreva a diferença dos sentimentos e das percepções de Vitor, entre o capítulo 4 e o capítulo 5. No 4, quando Vitor ainda estava no início de seu experimento, ele acreditava que estava realizando um bem para a humanidade. Seu experimento, né, ligaria a vida à morte, sendo uma fonte de luz em meio às trevas. Não é isso? E os seres criados por ele seriam felizes e puros, sendo grato ao seu Criador. Todo esse espírito, né, positivo e esperançoso é transformado no capítulo 5, quando Vitor vê seu experimento pronto. Ele sente no quê? Terror e repulsa diante da aparência horrenhada da criatura, né, ou sentindo o que? Horror, né, da criatura que ressuscitou, né, o trabalho, que resultou aquele trabalho todo. Diz ser, né, um castigo divino. Não há luzes, como ele esperava, mas continuação das trevas. Até então, não se pode dizer que Vitor havia se enganado a respeito de as criaturas serem felizes e puras, pois ele julga somente a aparência de sua criação, não dando oportunidade para conhecê-la de fato. Vamos aí à sexta questão. Como o narrador caracteriza sua criação? Apresente detalhes físicos. Então, como esse narrador, né, caracteriza sua criação, a gente vai aí agora apresentar os detalhes físicos. O narrador, né, acha sua criação feia e apavorante. Ele descreve-a como tendo os olhos amarelos, braços, né, aquosos, membros de dimensões incomuns, pelo amarelo, que não revestia, né, todo o corpo, cabelos negros, luzeados com luzes, né, cabelos claros, meio claro, e empastados, dentes muito brancos e lábios retos de um roxo enegrecido. Então,
Essa aí é a sexta questão. A sétima questão, retire palavras ou expressões do texto que contribuem para criar uma atmosfera, olha só, de terror na história. Então, olha só, o corpo, a decomposição, né? Poderia estar usando, retirando desse texto, noites, né? Então, assim, luzes bruxulentas, né? De vela, visão apavorante, vermes de sepultura. Então, esses aí são as palavras, né? Que a gente, de terror que a gente poderia estar utilizando. Na oitava questão, de acordo com o texto, Victor Frankenstein, olha só, fugiu de sua criação e escondeu-se aonde? No pátio. E assim a gente termina a nossa correção. Espero que vocês tenham feito com muito carinho. Estou morrendo de saudade de vocês. Beijinhos.